Fala galera, David da CHX aqui. Vamos falar sobre uma aula aí que vale mais de R$ 2.000 aí no mercado. Alguns pontos que eu vou deixar para vocês aqui, ao qual vocês têm que analisar para fazer uma entrada. Por exemplo, vocês precisam identificar o tempo macro que vocês estão analisando, o tempo maior da sua execução. Precisa identificar liquidez interna e externa dessa estrutura, tá? E consequentemente, com o nosso setup, tá? Que eu ensino no intensivão, tá bom? Na nossa mentoria particular, tá bom, galera? Então é o seguinte, tá? Vamos começar a falar sobre isso, tá? Na nossa mentoria e tudo eu ensino sobre isso, galera. Então é o seguinte. Você vai ter que casar, galera, esse ponto com esse, tá? Por exemplo, no gráfico mensal, galera, serve para aplicarmos entradas no 4 horas, tá bom? Se você analisar algum ponto de interesse, um point, PD race, tá? No semanal, tenha em mente para você fazer execuções em 1 hora. Diário, 15 minutos, 4 horas, 5 minutos, 1 hora, 1 minuto, 15 minutos, 1 minuto também. Eu não aconselho, não utilizo no operacional da CHX, tá bom? Eu não faço, tá? Então, um complementa o outro, galera. São esses dois pontos, tá? Esses dois grupos aqui que você tem que ter em mente para você fazer uma operação clara, tá? No mercado financeiro, galera. Isso sem pôr a leitura de fluxo, tá? Só vamos falar de price action, tá? Então é o seguinte, por exemplo, eu estou num gráfico aqui, tá? De 4 horas e observo que já teve uma movimentação interessante, ó. Por isso ele rompe essa estrutura externa, né, de liquidez, ó, sell side liquidity, e o preço reage um rejection block, ó, um novo fundo, e começa o seu movimento de alta para buscar essa liquidez externas. Então tem dois pontos interessantes, ó, um fundo para um topo no 4 horas, tá? Se eu tô no 4 horas, eu vou verificar os 5 minutos se ele atingiu algum ponto de interesse da estrutura interna. Então, tudo que existe daqui de baixo para cima, tudo para mim isso aqui é liquidez interna dessa estrutura. Então, quando ele atingir algum ponto de interesse dentro dessa estrutura, tá? Eu vou num tempo gráfico menor e vou fazer a minha entrada, tá? Buscando a liquidez externa, tá, galera? Então, se exatamente aqui ele já capturou a liquidez externa da nossa estrutura que eu acabei de mapear, o que eu vou esperar? Eu espero que ele atinja uma liquidez interna dentro dessa estrutura, para eu refinar o meu tempo gráfico para um tempo menor, e aí fazer a minha entrada buscando alvos da liquidez externa, recém-criada, presta atenção. Então, olha, se a gente for dar um zoom aqui, o que nós temos aqui de interessante, galera? Desse ponto até esse ponto. O que existe de interessante, tá? Entre esse fundo até esse topo que capturou a nossa recém-liquidez externa, tá? Nós temos o que aqui? Um desequilíbrio no preço, ó, exatamente aqui, nessa faixa, né? Olha, no gráfico de 4 horas, nós temos um order block aqui. David, por que isso é um order block? Bom, quem opera comigo sabe, order blocks são formados em regiões de interesse, não é simplesmente um candle negativa no meio de 2 candle positivo, tá? Então nós temos um fundo e um topo exatamente aqui, nós temos essa estrutura sendo formada, esse bloco, esse candle solitário no meio de 2 candles de alta, tá? Nós temos esse candle sendo formado e exatamente 50% da estrutura. Então ele vem de uma região que capturou uma liquidez, tá, lá, relevante dentro dessa estrutura. Então essa região é uma região interessante, tá? Então o que a gente espera aqui agora? Espera que ele atinja, que ele venha pegar o dinheiro, né, que a galera deixou, pra gente num tempo gráfico, refinar para um tempo gráfico menor. Qual o tempo gráfico? Se eu tô num 4 horas, 60 minutos, eu vou por 5 minutos, tá? Vou refinar ele para 5 minutos, tá bom, galera? Então, esse é o tempo gráfico nosso de execução, fora o renco, tá? Então, eu diminuo o tempo gráfico e verifico
algum tipo de compra, eu preciso de confluências, né? Após o preço atingir esse ponto de interesse e buscar essa liquidez, tá? Então eu observo que um tempo gráfico menor, galera, eu vou fazer uma análise e eu vou fazer uma entrada. Então, olha lá, ó, galera. Tá começando a alinhar o preço, ó. Porque eu tenho a minha estrutura, meu swing low, né, com swing high. Esse swing high capturou a liquidez externa aqui, ó. E esse ponto, essa região de interesse, vai ficar como uma liquidez externa da estrutura. Então agora a gente temos essa estrutura, ó, como referência. Temos um fundo com topo, tá? Isso chama daily range, tá, galera? Uma gama de negociação. O que que é gama de negociação, David? É uma estrutura de negociação. É um topo com um fundo relevante. Eu só vou fazer entradas baseando quando eu identificar esses dois níveis de preço no tempo maior, tá? Para me refinar no tempo menor. Eu não vou me preocupar o que existe anos atrás do mercado, a não ser que o preço esteja próximo de uma região forte passada. Senão eu vou preocupar apenas em marcar um topo, um fundo, saber a liquidez externa, a liquidez interna, tá? Para me fazer o quê? Diminuir o meu tempo gráfico e verificar a possibilidade de entrada, tá? Buscando a liquidez externa da estrutura recém-criada, tá bom? Porque imagina comigo, se a gente tem um mercado de baixa, com topo, fundo, beleza, tá? O que acontece aqui, galera, na prática, tá? A gente temos um topo que ficou protegido, topo protegido, fundos sendo rompidos, tá? Então, seria o nosso o quê? O nosso boss, tá? Então, quando o preço ele faz esse movimento de retração, galera, exatamente aqui, quando ele começa o seu movimento de retração, é para capturar alguma liquidez interna. É o dinheiro dos institucional, tá, galera? Após ele capturar, mitigar esse dinheiro, preencher essa ineficiência, pegar o dinheiro deles, galera, tá? Seja que for o ponto de interesse que você identificou, quando ele fizer esse dever de casa, igual eu falo todo dia para vocês, qual que é o próximo passo deles? Liquidez externas, tá? Então, lá, então lá em cima eu tenho externa e aqui eu tenho externa também. Quando é o mercado de baixa, o próximo alvo é liquidez externa. Então, quando ele desce, captura essa região de interesse, tá? Sell side liquidity. O que que acontece aqui? Eles renovam um fundo. Onde eles renovam um fundo em um tempo gráfico menor, começa a quebra de microestruturas desse movimento, desse impulso, tá? Que atingiu região de interesse. Então tá tudo interligado. Ele começa a sua retração para buscar o dinheiro deles, tá? Dentro dessa estrutura. Não da de cima, mas sim da do meio, tá? Então eu vou me basear nesse daily range para cá. Tudo que existe aqui para mim é interessante. Liquidez interna, quando ele atinge, ele vai buscar a liquidez externa, tranquilo? Então é assim que o mercado se comporta, tá? Topos e fundos descendentes e topos e fundos ascendentes, sempre em busca de liquidez interna para externa, de interna para externa e da externa para interna. Isso em qualquer mercado que tenha volatilidade e liquidez, galera. Então, se o preço atingiu já minha liquidez interna, desse meu 2 pontos, dessa gama minha de negociações, que seria um topo e um fundo que eu identifiquei, que houve uma narrativa, que houve lógica, tá? Que ele veio de regiões capturadas, ó, fundo duplo, tá? Que a gente vai fazer agora? Diminuir o tempo gráfico, lembre-se do casamento dos tempos gráficos, tá? Diário, 15 minutos, 60 minutos, tá? 4 horas, semanal, igual eu falei no começo. Então, se eu tô no 4 horas ou 60 minutos, por exemplo, eu vou nos 5 minutos ver o que o preço tá fazendo exatamente aqui, tá, galera? Então é isso, galera. Inscreve aí, curte o vídeo, tá? É aulão brabo que eu tô passando pra vocês. O povo cobra 3, 4 mil reais, tá? Numa aula dessa, num cursinho desse, tá? Tô dando de graça. Então, quando eu venho para um tempo gráfico menor, eu começo a observar estruturas interessantes, ó. Veja aqui que a gente tem o nosso ponto externo da estrutura, ou seja, nossa liquidez externa. Lembre-se que o preço só faz duas coisas. Anote aí, galera, ó.
o preço só faz apenas duas coisas, galera. Eles vão de liquidez interna para liquidez externa, tá? Então, se eu já tenho a minha liquidez externa sendo tomada, qual é o próximo passo? Ir em direção da liquidez interna. Lembre-se, a liquidez interna para externa, no tempo gráfico que você está analisando, tá? Se eu estava num 4 horas e 60 minutos, aqui foi meu ponto de liquidez externa, a estrutura máxima, a extremidade dessa pernada no gráfico de 60 minutos ou 4 horas. Eu espero que ele faça esse movimento em busca da liquidez interna, tá? Se a gente for dar um zoom, por exemplo, olha essa estrutura, fundo com topo, tá? Então, tudo que existir daqui para cá, todas essas movimentações são microestruturas dentro de uma estrutura maior. Então, eu vou esperar que o preço faça no meu tempo gráfico, para eu casar os tempos gráficos, ou seja, se a estrutura que eu identifiquei é 4 horas ou 60 minutos, eu vou esperar que ele atinja nesse lugar, no gráfico de 5 minutos. Qual a estrutura, David? Que a gente viu no começo do vídeo. Ineficiências, tá? Olha aí para você ver, galera. Então, quando a gente vem para os 5 minutos, olha o que a gente começa a observar, galera. Nós temos a liquidez externa, tá? E após a liquidez externa, o que nós temos? Movimentos agressivos, ineficiências, em formas de SIB, um desequilíbrio no preço, tá? Desequilíbrio no preço de baixa a gente chama de SIB. E desequilíbrio no preço de alta a gente chama de BISE, tá? Então deixa o preço desbalanceado, é para apenas ir em busca da liquidez interna da estrutura, tá? Então, quando nós temos essas estruturas formadas, galera, a gente tem uma liquidez, ó, topos e fundos descendentes, nós temos também o preço ficando consolidado aqui, em ambas as partes. Então, nós temos o que? Um market maker model, tá? Nada mais é do que o quê? As estruturas que as grandes instituições fazem para ir em busca de algum ponto de interesse, galera. Ou seja, é um modelo de negociação das grandes instituições. Eles acumulam quebra-estrutura, acumula quebra-estrutura. Tudo isso para ir em direção ao ponto de interesse macro. Tudo está interligado. Então nós temos liquidez, nós temos market maker model, nós temos tudo formando na direção, tá? Na direção da liquidez interna da estrutura macro, tá? Então, após ele fazer esse movimento, ou seja, olha, nós começamos a ter o preço alinhado, tá? Repara que ele atinge aqui nos 5 minutos 50% daquela estrutura, tá? Aqui seria o desequilíbrio no preço macro maior, né? No preço maior, né? Então, olha, galera, isso aqui, então, nada mais é do que uma abertura, né, dos últimos candles, indo em busca de um ponto de interesse com quebras de estruturas, tá? Então, nós temos 2 candles de baixa, nós temos um movimento só, né, de baixo, com 2 candles, e aí a gente pegou a abertura com essa linha, e essa linha é interessante. Então, quando desse ponto até aqui, que o preço fez, galera? Ele renovou o fundo, tá? Atingiu 50% daquela estrutura num tempo maior, tá? Então essa faixa pra gente é interessante. E olha que legal, será que é coincidência ou não? Olha onde que o preço está, olha onde que ele está brigando, que ele fez o cisne, que eles chamam, exatamente no 50% na metade da estrutura, tá? Você consegue entender? Então a partir daqui, ele renova o fundo, que ele atingiu um ponto de interesse, e ele começa o seu movimento de alta, tá? Aqui eles renovou o topo dessa estrutura, desse ponto para esse ponto. E olha na onde que está o preço, no 50% da estrutura. A gente temos um order block aqui, tá? Order blocks são formados em regiões de interesse, tá? Então a gente temos esse pavio nos dando tudo que a gente precisa para a gente fazer uma entrada, tá? Posição no stop loss, pegando no gatilho, igual eu ensino na mentoria, tá, galera? Então a gente tem aqui o desequilíbrio no preço inverso, tá? Atingir o ponto de interesse. Então essa faixa pra gente é interessante, tá? O preço ele atinge, preencheu 100%, né? Capturou o dinheiro, tá? Não rompeu 50%. E na mentoria eu vou ensinar tudo, tratar as questões de kill zones, tá? Olha isso. Então é isso, galera. Ó, é região de interesse, tá? A galera vem pegar o dinheiro deles que estão para fora.
Então, se o preço está em busca de um ponto de interesse, se o preço está indo atrás de um ponto de interesse e exatamente, galera, tem uma notícia, alguma coisa, ou não, tá? Ele toca e começa um movimento contrário. Muito provavelmente essa região vai ser a máxima ou a mínima do dia, tá? Então, se o preço ele vem fazer esse movimento, tá? Em um ponto de interesse macro, que é 50% daquela nossa estrutura lá, primeira, tá, galera? Então, se ele tá fazendo a mínima dessa região e começa o seu movimento contrário, tá? Contrário do quê? Do movimento de baixa que ele tava fazendo. Muito possivelmente, essa região aqui será a mínima do dia, tá? Num tempo maior. Então, se nós temos aqui esse toque, tá? Em um tempo maior, começou a mudar a estrutura num tempo menor, temos order block, temos tudo aqui, galera, que já identificou, tá? Temos a máxima ali, que é a máxima da estrutura de externa, que foi buscar liquidez externa. Simplesmente eu vou colocar uma ordem aqui, de acordo com o gatilho, no renco, que é mais refinado do que o gráfico temporal. Simples assim, galera, porque tá tudo alinhado e interligado. E a gente só aperta o play, olha, e espera o algoritmo fazer o dever de casa, tá? Buscar liquidez externa. Foi exatamente ali que eu entrei esses dias para trás, tá? Fiz uma entrada aí. E aí é o seguinte, galera. É isso que acontece todos os dias no mercado. Sempre você tem que ter em mente, tá? O mercado ele vai de liquidez interna para liquidez externa, tá? Eles vão preenchendo ineficiências, atingindo pontos de interesse. Tudo o que eles fazem é exatamente isso. Eles vão em busca de regiões desequilibradas, com ineficiências e pontos de interesses macro, tá? Ou seja, liquidez externa e liquidez interna. Então vamos ver como que ficou no 4 horas aqui, galera, olha. Olha aqui, galera, ó. Deixa eu tirar aqui um trem aqui rapidinho. Olha isso, galera. Então nós temos a nossa liquidez externa sendo tomada exatamente aqui. Temos essa estrutura, tá? O preço atingiu 50% aqui, ó. Tá bom? Qual que é o próximo alvo em um tempo gráfico menor? Nossa liquidez externa, tá? Essa faixa aqui. E ainda pegou um pouquinho dessa região de trás aqui, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho nessa aula sobre como que a gente analisa tempos gráficos maiores, tá? Usando conceito aí de SMC, Smart Money, tá? E Price Action, tá, galera? Então é isso. Fiquem com Deus, galera. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe.